Bom dia. A reflexão de hoje é a reflexão daquilo que Deus tem me feito refletir. Eu quero compartilhar com vocês. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24 em diante, nos diz assim: E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele lhes deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já o dia desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Nós conhecemos a história de Jacó, né? E o enganador, ele ganhou a progenitura de seu pai enganando primeiramente a Esaú e depois enganando seu próprio pai. Mas Jacó sentiu o tamanho do peso do seu erro e do seu pecado. E ele, quando soube que Esaú estava vindo ao seu encontro, ele procurou fugir da presença de Esaú, fugir das consequências do seu erro. E ele se pôs a fugir, e até que chegou um determinado momento em que ele fez com que toda a sua família transpusesse o ribeiro que estava passando diante dele, e ele ficou sozinho. E aí é onde apareceu um homem durante a noite e que pôs a lutar com ele até o amanhecer. E ele se apegou e lutou com aquele homem de tal forma que aquele homem não conseguiu dominá-lo e foi obrigado a tocar nas suas articulações para que ele pudesse deixar que aquele homem se fosse. Mas e aquele homem disse para ele: Deixe-me ir, pois o dia já desponta e eu tenho que ir embora. Mas Jacó falou: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó sabia, teve noção de com quem lutava, que era um anjo do Senhor. E nós podemos ter isso como exemplo, na nossa vida, na vida de oração. Aprendemos com Jacó a orar firmados nas promessas de Deus. Nós, assim como foi com Jacó, existem batalhas nas nossas vidas com as quais somente podemos vencer por intermédio de uma vida de oração. A luta de Jacó o deixou marcado. Entretanto, este aprimorou a sua compreensão acerca do Deus. A partir daí, sua vida e o seu caráter foram transformados, permitindo assim um grande salto na sua vida espiritual. Os nossos pecados, eles são perdoados, mas eles nos deixam marcas. Quando nós nos ferimos, quando nós nos cortamos, esse corte, ele sara, mas a marca dele fica ali. E assim é com todos nós. E Jacó é um exemplo disso. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó não deixou o anjo ir, a não ser que o abençoasse, mas ele ficou marcado pelo seu erro e pela luta com esse anjo. Que a nossa vida também possa ser assim, que nossa vida de oração, nós nos coloquemos diante de Deus, clamando ao Senhor, porque o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende naquilo que for da sua vontade, mas os nossos erros deixam marcas. O mundo que nós vivemos é um mundo de muitas dificuldades. É um mundo que temos vivido, um mundo muito mau. E que as batalhas são grandes, mas elas serão vencidas. Mas as marcas, nós levaremos elas. Que Deus faça nos refletir, que Deus nos transforme
pelas nossas batalhas. Que Deus nos transforme pela tua presença. Amém? Que Deus nos abençoe.